que passou essa situação aí, da pandemia, que começou a voltar ao normal, né, a gente viu que as pessoas começaram a não querer mais voltar pro prédio da igreja, até por causa de medo e várias outras coisas, né? E de pegar vírus e tal, do corona. Mas as pessoas começaram a evitar e elas começaram, eu sou igreja, eu posso assistir online, não vou ficar em casa. Então a pergunta é, as pessoas que não querem ir ao prédio da igreja, porque existem muitas pessoas que falam, cara, eu não preciso ir lá, eu posso adorar a Deus aqui na minha casa, eu posso servir a Deus aqui, porque a igreja não é um prédio, não é 4 paredes, a igreja sou eu. Então, pode ser igreja em casa? Existe isso? Como é que é, pastor? Fala aí pra gente. Então, na realidade, essa questão da pandemia também, ela veio para testar aquilo que nós cremos e a forma que edificamos a igreja. Né? Isso foi muito bom. Nesse momento da pandemia, até falando questão dessa pandemia quando veio, foi um momento que nós não paramos, né? Porque nós entendemos o que é ser igreja. Né? Nós entendemos que a igreja não se limita naquele prédio, né? Naquele bloco de tijolo, né? Naquele que muitos creem, né? Às vezes fala assim, tem muitos que creem, não, Deus habita lá, né? Então, quando nós vamos embora, Deus fica lá e no prédio da igreja, e muitos acham, não, mas esse lugar aqui é santo, né? Então, tem muitas dessas coisas, né? Mas essa questão, né, da igreja, né, e de nós vemos até essa questão dessa pandemia. Por quê? Por que a pandemia testou? Porque, na realidade, nós crescemos no momento da pandemia. Se você vê que a questão do momento da pandemia, nós crescemos. Houve uma resistência, como, né, o Thiago estava falando, houve uma resistência em questão de pessoas, né, de demorar até um pouco, porque você sabe que a questão da pandemia, o problema da pandemia, toda pandemia é aquilo que a pandemia gera, um medo atrás. Né? E você sabe que Deus nos criou para o relacionamento. E Deus não criou nós para estarmos só. Né? Quando a Bíblia diz ali em Gênesis que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Então ele criou a companheira, ele criou a esposa, a mulher idônea. Mas nós vemos que Deus criou para sermos uma família. A igreja é uma família. Né? E essa questão, né, que nós estamos falando de pandemia, essa questão de igreja, essa questão das pessoas, né, que ficaram, vou falar, com medo de voltar. Se você analisar, Thiago, quando você vai como nós estamos falando também de pedras vivas, nós somos pedras vivas edificados, né, para a casa de Deus, é o que Pedro fala. Né? A Bíblia fala que Jesus era a pedra angular, essa pedra angular que ela cabe em qualquer lugar, a pedra de esquina, né? Que ela foi rejeitada, ou ela pode ser uma pedra de tropeço que foi para Israel. Né, quando Israel não creu em Jesus como Filho de Deus, não creu ele como Messias, então ele foi uma pedra de tropeço, mas para nós que cremos ele é uma pedra angular, uma pedra de edificação, uma pedra principal que sustenta todas as coisas. Então, se nós somos pedras vivas, conforme, né, Pedro está falando, se você vai num material, existe muitas, vou falar assim, material de construção, existe muitos materiais lá, existe pedra, existe tijolo, enfim, existe. Só que aquilo ali é um grande material de construção sem serventia nenhum, se não tirar aquelas pedras ali. Simplesmente alojado, né? Alojado, né? Se deixar. Eu vou dizer uma coisa: se você vai no material de construção e não adquire os materiais, pedra, tijolo, vamos lá, tudo aquilo, você tem como fazer uma construção? Não tem como fazer uma construção. Não. Porque a questão da igreja, entendendo que nós somos pedra viva, nós temos que estar vinculados, nós temos que estar encaixados. Se estamos construindo uma parede, vai um tijolo após outro tijolo, vamos falar assim, não seria a argamassa, mas seria a massa ali, o cimento. Que sustenta, né? E esse cimento, nós poderíamos dizer que isso é o Espírito Santo, que vai juntando, né, eu e você, né, para um propósito. Qual que é o propósito de nós estarmos juntos? Sermos um edifício, sermos a casa de Deus. Mas tem pessoas que falam assim, não, mas eu sou a casa de Deus, né? Eu posso servir a Deus no individual, aqui eu sou casa de Deus também. Na realidade, você é casa de Deus, mas Deus ele quer construir um edifício. Amém. Entendeu? Aonde vamos ter muitas habitações, né? E Deus na realidade, isso daí já fica questão de escatologia, e Deus ele vai vir habitar nessa casa. Hoje o Espírito Santo já habita, mas nós vamos ver, né? E isso está vindo já para o fim. Nós vamos ver que Deus, o céu está descendo para a terra. Deus está descendo para a terra para habitar com os homens, para habitar nessa casa, nesse edifício. Então não tem como, né, as pessoas falam assim, mas eu sirvo Deus, né, em casa. A Bíblia fala uma coisa, que nós recebemos a unção. Existe uma unção que está sobre cada um de nós. Amém. A Bíblia fala que nós somos também, que nós somos corpo. Que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo.
Então, membros do corpo, eles têm que estar conectados ao corpo, têm que estar vinculados ao corpo. Um membro fora do corpo, ele não tem serventia. Se você arrancar um rim do corpo, o que acontece? Ele tem um outro rim, mas o que vai acontecer com o outro rim? Sobrecarregar. Ele vai sobrecarregar. Né? Ele vai ter que trabalhar muito mais. Vai sentir a falta. Né? E quando você vê na palavra de Deus, Paulo dizendo, né, o que é a igreja, né, é muito claro que os irmãos viviam em comunhão. Os irmãos viviam junto. E a palavra de Deus é interessante que, mas era na casa. Não, mas diz que ele estava no templo também. Eles partiam o pão nas casas, mas eles estavam no templo, junto, tendo a comunhão. Né? A nossa visão, ela tem duas, vamos falar assim, é como um pássaro de duas asas. Né? Nós se reunimos, somos uma igreja em célula, então nós se reunimos nas casas. Né? E a reunião das casas é reunião menor, mas quando se reúne, vamos falar assim, no prédio da igreja, é a reunião de toda a família de Deus. É de todos os filhos se reunindo ali para celebrar, para adorar o Pai junto. É muito importante para a edificação, para o crescimento. Eu falo que junto nós vamos muito mais longe. Unidos numa mesma visão, a igreja pode chegar a alcançar nações, né? Grupos divididos não tem como alcançar nações, não tem como fazer grandes obras. Então, essa mentalidade, e eu creio uma coisa, eu creio que pessoas que geralmente têm essa mentalidade, falam assim, eu posso servir o Senhor, às vezes não é nem questão do medo de pandemia, é uma questão, às vezes, de não se submeter a uma liderança, não se submeter a um princípio de autoridade, que nós vemos, né, que Deus rege tudo pela autoridade. Sim. Né? Então, às vezes são pessoas que às vezes até se rebelam. Um processo, né? Não querem passar por um processo. Né? Às vezes, não, porque eu fui ferida, né, eu fui ferida lá, mas no lugar que você foi ferido, você vai ser curado. Então, a igreja, viver a igreja é muito maravilhoso. Né? Viver a igreja tem edificação, viver na igreja tem um crescimento ali. Eu digo, né? Uma pessoa que está isolada é como uma brasa, né? Que ela saiu fora ali, né, do fogo, então ela vai se apagar, ela vai. E é interessante, pastor, que isso traz a verdade que não existe uma pessoa mais ou menos importante, né? Todos são importantes, todos né? são. E se há falta de algum membro, o corpo todo sofre. E também, se nós falamos dos dons espirituais, Deus deu os dons para quê? Servimos o próximo. Servimos uns aos outros. Os nossos dons que Deus nos dá é para servirmos. E se nós se reunimos somente numa casa, vamos servir 4, 5, 6 pessoas? Não, os nossos dons é para servir o corpo em geral, todos os membros do corpo. É o corpo todo, é a cabeça que é Cristo, né? Mas é os braços, é tudo. Então, o membro que está ali, por mais que ele ache que ele não é, mas eu sou apenas um dedinho, não, mas é importante. Todos são importantes para o funcionamento perfeito desse corpo.